Segunda turma do STF julga pedido de habeas corpus de conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá afastados do cargo por suspeita de desvio de dinheiro público. Você vai ver também. Segunda instância da Justiça Federal aumenta para 24 anos a pena imposta ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na Operação Lava Jato. Ex-deputado Eduardo Cunha será transferido para Curitiba por determinação da Justiça de Brasília. Processo sobre o sítio em Atibaia tem primeiras audiências marcadas pela Justiça Federal do Paraná. Em audiência de custódia, juiz converte em preventiva a prisão de assassino confesso de jovem morta dentro da sala de aula no interior de Goiás. STJ nega pedido de indenização da autora Glória Pérez por reportagem sobre a morte da filha dela, a atriz Daniela Pérez. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Segunda turma do STF começa a analisar habeas corpus de conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Eles são suspeitos de desviar dinheiro do órgão. Os ministros começaram a analisar um habeas corpus em que 2 conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Amapá pedem para retornar ao exercício das funções. Eles são investigados por terem supostamente desviado dinheiro do órgão. Na segunda turma, os advogados alegaram excesso de prazo no afastamento. Os fatos ocorreram em 2010. A denúncia somente foi aceita no ano de 2015. Portanto, 5 anos depois. Essa corte, essa segunda turma especialmente, corrigiu ainda, concedendo o retorno do conselheiro antes do recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida em junho de 2015 e, até o presente momento, os conselheiros continuam afastados. O meu paciente e os outros conselheiros que estão também como réu na ação penal que tramita no colégio do STJ. O nosso argumento desse habeas corpus não é somente, doutora Cláudia, o fato do excesso evidente de tempo. 2 anos e 5 meses afastado, e o processo ainda vai ter audiência de ouvir testemunha esta semana. Porque tem uma testemunha que foi chamada com concordância do Ministério Público e vai ser novamente ouvida. Novamente não, vai ser ouvida. Então não há previsão para julgamento, tem perícia pedida. Para o Ministério Público, não cabe habeas corpus, porque os conselheiros não estão presos. A jurisprudência predominante desta corte é no sentido de que o habeas corpus não tem por finalidade garantir retorno a cargo público que não envolve a liberdade de locomoção do paciente. E fora essa hipótese, ao contrário do que defende os eminentes advogados, se há excesso de prazo, esse excesso de prazo é atribuível exclusivamente data vênia à defesa. O relator, ministro Gilmar Mendes, entende que, neste caso, o habeas corpus é necessário, já que o afastamento dura além do aceitável. Nós estamos falando, portanto, de um afastamento que já remonta a 2012 e que foi renovado em 2015. Muito embora o feito seja complexo, já tramita há mais de 2 anos, a meu ver, a medida cautelar já dura além do aceitável. No voto que proferi no mencionado habeas corpus 90.617, afirmei que o prazo de 2 anos, para além do qual este tribunal tem dado por configurado excesso de prazo gritante para prisões, poderia ser transportado para as medidas cautelares de afastamento de cargo ou função pública. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. No caso específico, é cabível a via do writ e do habeas corpus, porque, inegavelmente, este afastamento está sendo colocado até mesmo como uma medida substitutiva da prisão cautelar. Porque ou ele fica fora do cargo ou vai ser preso para não exercer o cargo. É uma questão lógica. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Edson Fachin e a previsão é ser retomado no dia 28 de novembro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal determina revisão de pena imposta a homem condenado por crime contra o sistema financeiro nacional.
Na tribuna, a defesa pediu a revisão da pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto imposta a um homem que foi condenado por crime contra o sistema financeiro nacional. Segundo o processo, o homem teria fraudado regras de um banco, o que causou um prejuízo de mais de R$1 milhão. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela revisão da pena solicitada em habeas corpus, voto seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Já a ministra Rosa Weber divergiu parcialmente. A ministra não conheceu o habeas corpus como a via jurídica ideal para o pedido, mas admitiu a revisão da pena, seguindo o entendimento do relator. Eu não conheço enquanto substitutivo do recurso ordinário constitucional. Com relação à questão de fundo, eu entendo que Vossa Excelência deu a solução viável no campo do habeas corpus, onde não se pode aferir todas essas circunstâncias. Talvez, se o Superior Tribunal de Justiça tivesse enfrentado o mérito, né, nós pudéssemos aqui, diante do quadro fático delineado, entender que a questão se colocava exclusivamente no campo da isonomia. Mas, da maneira como veio, como está, não entendo que haja uma teratologia, né, ou uma manifesta ilegalidade que me leve a concluir de forma diversa de Vossa Excelência. Por maioria de votos, a primeira turma admitiu a interposição do habeas corpus e submeteu o caso à revisão da pena. A primeira turma também começou o julgamento de um recurso em mandado de segurança contra o Conselho Nacional de Justiça, que desconstituiu o ato do TJ do Rio Grande do Sul. Segundo a reclamação, um servidor foi removido do quadro de funcionários. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou pelo provimento do recurso. Se entendeu que legislação ordinária, mais precisamente decreto-lei, poderia reger a matéria, né? E o Pleno assentou que o veículo próprio é a lei complementar, para, reformando, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prossiga no exame do mandado de segurança com a análise da pretensão veiculada pelo impetrante a partir das condições estabelecidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que foi recebido como lei complementar. Isso para a fruição ou não da imunidade. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista da ministra Rosa Weber. Segunda instância da Justiça Federal aumenta a pena do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, em processo da Operação Lava Jato. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena de João Vacari Neto em 14 anos de prisão. Ele já havia sido condenado em primeira instância por corrupção passiva a 10 anos de prisão, no esquema aí de desvio de dinheiro da Petrobras. Portanto, a pena agora, William, soma 24 anos. Segundo os desembargadores, agora houve muitas provas documentais que incriminavam Vacari. Ele está preso em Curitiba. A defesa do ex-tesoureiro do PT, que pedia a liberdade dele, disse que vai recorrer da decisão. Agora, Viviane, o TRF4 também revisou a pena de outros condenados, não foi? É isso mesmo, William. Olha, o ex-senador Gin Argelo teve a pena aumentada, reduzida de 19 para 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Já o empresário, dono da OAS, da empreiteira, Léo Pinheiro, teve a pena reduzida de 8 para 5 anos e meio de prisão. Ele foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Agora, o TRF4, William, também manteve a pena em segunda instância para outras pessoas envolvidas aí no esquema de corrupção da Petrobras. O marqueteiro João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, condenados por lavagem de dinheiro, tiveram a pena mantida em 8 anos e 4 meses. A pena de Svi Skornik, condenado por corrupção ativa, também foi mantida, só que na pena de 15 anos e meio de prisão. William. Obrigado, Viviane. E o TRF4 também negou o pedido de soltura do ex-secretário estadual do Rio de Janeiro, Wilson Cordeiro Carvalho. Ele está preso desde novembro do ano passado. Wilson foi condenado pela Justiça Federal do Paraná a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O Superior Tribunal de Justiça mantém decisão da Justiça do Rio, que negou o pedido de indenização por danos morais e materiais à autora de novelas Glória Pérez, por uma reportagem exibida pela Rede Record sobre o assassinato da filha dela, a atriz Daniela Pérez, ocorrido em 1992. A reportagem veiculada em 2012 entrevistou Guilherme de Pádua, condenado pelo homicídio de Daniela. Para a novelista, o objetivo da reportagem foi meramente especulativo e com claro objetivo de conseguir lucro. Segundo a defesa de Glória Pérez, houve a divulgação de imagens privadas sem autorização e sem qualquer contexto com a notícia. No STJ, por maioria dos votos, os ministros entenderam que, nesse caso, não cabe indenização por publicação não autorizada de imagem de pessoa, por se tratar de fato histórico de repercussão social. Além disso, os ministros observaram que a Justiça Estadual concluiu que a reportagem não extrapolou o direito de informar, não ofendeu a imagem da vítima, nem explorou comercialmente os fatos. A Justiça de Goiás decidiu, em audiência de custódia, manter a prisão de Misael Pereira, de 19 anos, que confessou ter assassinado a estudante Rafaela Noviski em uma escola estadual de Alexânia nesta segunda-feira. O comerciante David Souza, acusado de ajudar o acusado na fuga, também vai continuar preso. A estudante de 16 anos foi assassinada com vários tiros. Segundo o autor confesso dos disparos, ele cometeu o crime porque a jovem não aceitou namorar com ele. A prisão dos dois é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Processo sobre o sítio em Atibaia tem primeiras audiências marcadas pela Justiça Federal do Paraná. A gente volta já já. O juiz Sérgio Moro marcou para fevereiro de 2018 o início das audiências do processo que acusa o ex-presidente Lula de receber reformas no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, como propina. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina de 6 contratos firmados entre a Petrobras, a Odebrecht e a OAS. O ex-presidente nega as acusações e afirma que não é dono do imóvel. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz os destaques da pauta de julgamentos. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. A pauta de julgamentos de logo mais tem 33 processos previstos. O destaque fica por conta de uma consulta feita por uma senadora para saber se a cota que determina a participação de ao menos 30% de candidatos de determinado gênero em uma eleição também vale para os diretórios partidários. William, em caso de resposta afirmativa à consulta pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, as legendas precisariam se adequar e reservar ao menos 30% das vagas em lideranças para mulheres ou homens. Esse processo é de relatoria da ministra Rosa Weber. William. Obrigado, Henrique. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumpriram mais de 100 mandados judiciais nesta terça-feira na Operação Marca-Passo. A ação é contra a fraude em licitações para a compra de próteses médicas em Tocantins. Foram decretadas 12 prisões temporárias, incluindo a de profissionais de saúde, e realizadas 41 conduções coercitivas. Os mandados foram cumpridos em 10 estados. Entre os pedidos estão a prisão temporária de um ex-secretário de saúde do estado de Tocantins e a condução coercitiva de outro ex-secretário estadual de saúde e ainda de um empresário que já ocupou o cargo de secretário municipal de saúde de Palmas. A ação recebeu o nome de Operação Marca-Passo, uma referência a um dos itens mais simbólicos da área de cardiologia. A operação é fruto de uma investigação iniciada com a colaboração premiada de 2 pessoas que foram processadas pelo MPF em 2016 por causa de fraude em etiquetas de validade de materiais cirúrgicos. De acordo com as investigações, médicos, empresários do ramo de próteses, empresas e até funcionários públicos da área de saúde receberam vantagens ilícitas com o esquema. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou a um detento o direito de receber visitas da companheira que entrou no presídio com drogas no corpo. O caso aconteceu no Distrito Federal. Esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto, foi presa depois de tentar entregar drogas para o filho dentro de um presídio em Brasília. Quando cheguei na porta do presídio, tinha uma pessoa lá, já com uma droga, me esperando. Sabia que eu ia visitar, né? Já me esperando para eu poder passar lá para dentro. Eu falei, eu não vou passar, você vai passar sim, porque se tu não passar, você visita seu filho hoje, mas na próxima você não visita mais. Aí eu falei, mas eu não sei como que eu vou levar, como que eu passo isso, eu não sei, nunca passei isso, nunca levei isso lá pra dentro, eu não sei. Ela me levou no banheiro, me ensinou como é que eu levava, entendeu? E aí eu entrei.
Só que na minha revista eu fui pega. Nunca mais eu faço isso mais. Isso para mim foi uma lição. Ela conta que muitas mulheres também são ameaçadas e obrigadas a entrarem com drogas dentro dos presídios. Tem várias que já passou por isso lá, que é pressionada e tal, e aí elas têm que levar para poder pagar o que o interno deles está devendo lá dentro, né? Além de ser presa ou cumprir penas alternativas, a pessoa que é flagrada levando drogas para um detento perde o direito de visita. Esse foi o entendimento da 6ª turma do STJ ao analisar o caso de uma mulher que tentou entrar no complexo penitenciário com quase 100 gramas de maconha. A droga era para o companheiro que cumpre pena por tráfico de drogas. O preso entrou com recurso no STJ, mas o ministro relator, Rogério Schetti Cruz, entendeu que o direito de visitação não foi restringido apenas porque a companheira cumpre penas restritivas de direito, mas porque tentou entrar na prisão com drogas, o que seria prejudicial à ressocialização do condenado. De acordo com o relator, a maioria das mulheres que lotam os presídios femininos no país foi detida por causa de drogas. Hoje nós temos cerca de 70% das mulheres encarceradas no Brasil por motivo de tráfico de entorpecentes. São presas ao tentarem ingressar na penitenciária, flagradas, portanto, portando droga, e isso é crime de tráfico. Seguramente é crime de tráfico e vão responder e ser punidos por isso. O plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu aplicar a pena de aposentadoria compulsória a um juiz e um desembargador do TRT do Acre e de Rondônia por suspeita de atividades em desacordo com o cargo que ocupavam. De acordo com o Ministério Público, o desembargador e o juiz descumpriram a lei orgânica da magistratura por praticarem, entre outras condutas, deslocamento de processo em desacordo com o juiz natural, em um processo envolvendo precatórios. Venda de imóvel acima do valor de mercado para um advogado que atuou no processo e ameaças a outros magistrados. Na tribuna do Conselho Nacional de Justiça, a defesa deles negou as acusações, mas ao analisar o caso, os conselheiros do CNJ decidiram aplicar a pena de aposentadoria compulsória para os dois. E você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ex-deputado Eduardo Cunha será transferido para Curitiba por determinação da Justiça de Brasília. O juiz Valisney de Oliveira, da Justiça Federal de Brasília, determinou a transferência do deputado cassado Eduardo Cunha para Curitiba entre os dias 20 e 24 de novembro. O ex-presidente da Câmara está preso desde outubro do ano passado e foi trazido a Brasília em setembro para depoimento em processo sobre desvios do FGTS. O depoimento foi realizado ontem. Eduardo Cunha vai permanecer em Brasília por mais 2 semanas para facilitar o encontro com advogados responsáveis pelos processos. Parlamentares e representantes do movimento LGBTI pediram à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, agilidade no andamento de ações que obrigam o Congresso Nacional a elaborar leis para punir os crimes de ódio e intolerância. Representantes do movimento LGBTI trouxeram números que mostram a violência no Brasil. O Brasil apresenta índices vergonhosos de violência contra a população LGBT em geral. Para você ter uma ideia, o número de homicídios em face da população homossexual aumentou de 1 a cada 28 horas para 1 a cada 23 horas. A expectativa de vida das pessoas trans é de apenas 35 anos. Nós estamos no 2º lugar no ranking mundial. O Brasil ocupa o 1º lugar no ranking mundial de assassinato de pessoas trans. Segundo a senadora Fátima Bezerra, o Congresso Nacional tem vários projetos para criminalizar a violência contra a homofobia e a transfobia, mas nenhum saiu do papel. O grupo fez um pedido à ministra Carmen Lúcia, agilizar a tramitação de ações que estão aqui no Supremo Tribunal Federal. Elas obrigam o Congresso Nacional a fazer leis para punir os crimes de ódio e intolerância. A maioria dos que fazem o Congresso Nacional simplesmente não tem permitido que lá se avance no sentido de legislar no que diz respeito aos direitos humanos
da população LGBT. A ministra, como sempre, tem toda uma sensibilidade no que diz respeito à luta em defesa da cidadania e nos colocou que, assim que os projetos que nós estamos querendo, que sejam pautados aqui no Supremo Tribunal Federal, estejam em condições de irem ao plenário, ela pautará. E a senadora Cátia Abreu pediu à ministra Carmen Lúcia para que seja uma interlocutora em busca de uma solução para o asfaltamento de um trecho da BR-242 em Mato Grosso. O trecho de 82 quilômetros fica entre os municípios de Vila Ribeirão Bonito e São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. É uma estrada ainda de terra que atravessa a Ilha do Bananal e ficou conhecida como Transbananal. De acordo com a senadora Cátia Abreu, o asfaltamento do trecho permitiria que os produtores do Centro-Oeste levassem grãos para exportação pelo porto de Itaqui, no Maranhão, diminuindo os custos de transporte. Mas a pavimentação do trecho, que passa por terras indígenas, é impedida por uma portaria interministerial. Existe uma portaria 060 que vem sendo discutida há muitos anos e que ela, na verdade, não tem o propósito de solucionar, de encontrar o impacto ambiental, de encontrar soluções para esse impacto, até mesmo para demonstrar que não dá para fazer determinada obra numa determinada reserva. Mas essa 060, ela impede até mesmo os estudos preliminares. Então nós jamais saberemos se de fato terá impacto ou não, se os técnicos não entrarem para dentro. Então, esta portaria 060 poderia ser mudada pelo Executivo rapidamente, o Congresso Nacional poderia votar uma lei transformando uma portaria diferente em lei e acabava com o assunto, mas eu acho que não é por aí. Para a senadora, a ministra Carmen Lúcia pode ser uma interlocutora para a solução do impasse. Tenho certeza que, com o poder positivo que ela tem hoje, de interlocução, ela pode ter uma interlocução com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, do Senado, com o presidente da República e com as ONGs, as ONGs que defendem os índios, os movimentos sociais que defendem os índios, para que a gente possa encontrar uma solução que fique boa para todos, para o desenvolvimento econômico, para o meio ambiente e que dê sustentação financeira para os índios. Tribunal Superior Eleitoral lança perfil oficial no Instagram com o objetivo de aproximar o jovem da política. O perfil está no ar desde o início do mês. Indiretas Eleitorais é o nome do mais novo canal de comunicação da Justiça Eleitoral na rede social Instagram. Com uma linguagem mais leve e com pitadas de humor e sarcasmo, o perfil deixou de lado o padrão institucional e adotou o que há de tendência no mundo da internet. Claro, sem deixar de lado a seriedade do assunto e a importância do processo eleitoral brasileiro. Os posts passeiam por frases de impacto de grandes líderes e personagens importantes, com imagens divertidas e memes criativos. O Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a extinção do contrato de trabalho de um eletricitário que recebeu aposentadoria especial. Os ministros entenderam que a concessão da aposentadoria resulta na extinção do contrato. O eletricitário teve direito à aposentadoria especial pelo INSS depois de 30 anos trabalhando na Copel Distribuição. O benefício foi concedido ao empregado por ter trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou integridade física por muito tempo. Com a aposentadoria especial, o contrato de trabalho dele com a Copel foi rescindido. Com isso, o empregado entrou com ação na Justiça pedindo que a rescisão contratual fosse anulada, porque queria permanecer no emprego. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná aceitou o pedido por entender que mesmo a aposentadoria sendo especial, não implicaria a extinção do contrato. A Copel Distribuição recorreu à terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, alegando que o empregado trabalhava em área de risco e, por isso, não poderia continuar exercendo a mesma função. A empresa afirmou ainda que realocar o empregado seria uma medida de constitucionalidade duvidosa, devido à exigência de concurso público. O recurso foi aceito na terceira turma, uma vez que a aposentadoria visa proteger o trabalhador de condições nocivas do ambiente de trabalho. O eletricista recorreu, então, à seção 1 de dissídios individuais, mas o relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann, negou o recurso.
O ministro explicou que a SDI firmou o entendimento no sentido de que a concessão da aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho. O ministro ainda observou que a lei veda categoricamente a permanência na mesma função depois que o benefício é concedido, sob pena de cancelamento automático. Por isso, os ministros da SDI1 decidiram, por unanimidade, negar o recurso do empregado, extinguindo o contrato de trabalho dele com a Copel. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.